O Templo de Karnak, no Egito, é um dos maiores e mais impressionantes complexos de templos do mundo, dedicado ao poderoso deus Amon. Ele ocupa mais de 200 acres e demonstra a incrível habilidade dos antigos egípcios. Uma característica especial de Karnak é a Avenida Mágica, decorada com esfinges, que liga Karnak ao templo próximo de Luxor. Essas esculturas notáveis, com corpo de leão e cabeça de homem, servem como uma ponte entre os dois locais sagrados, criando um caminho fascinante pela história. Ainda mais interessante é que escavações estão em andamento no templo de Luxor, onde arqueólogos trabalham incansavelmente para descobrir novas esfinges escondidas. Cada descoberta aprofunda nossa compreensão da cultura e religião do Antigo Egito. Quais mistérios as areias de Luxor revelarão a seguir nesta viagem no tempo? Você pode se surpreender. Salas de isolamento no Japão. Algumas empresas no Japão, como Sony, Toshiba e Panasonic, utilizam um método incomum para gerenciar seus funcionários. Essas chamadas salas de isolamento são locais especiais, onde isolam colaboradores com problemas de desempenho ou considerados redundantes. Em vez de demiti-los imediatamente, esses trabalhadores recebem tarefas simples, que muitas vezes acham entediantes e fáceis. O objetivo preocupante dessa prática é incentivar os funcionários a pedirem demissão voluntariamente, permitindo que as empresas evitem pagar grandes indenizações. Críticos afirmam que essa tática pode causar estresse psicológico e sensação de inutilidade em quem vai para essas salas. Assim, embora possa parecer uma estratégia inteligente de negócios, isso levanta questões éticas sobre como os trabalhadores são tratados no ambiente de trabalho. É justo isolar as pessoas dessa maneira? Você sabia que os elefantes se protegem de mosquitos? A pele grossa deles funciona como uma armadura natural, oferecendo proteção e um incrível nível de defesa contra esses insetos incômodos. Os elefantes, os maiores mamíferos terrestres, têm pele com até 1 centímetro de espessura, o que não só os protege de ferimentos, mas também ajuda a lidar com as picadas de mosquito. Quando os mosquitos pousam em sua pele, os elefantes podem facilmente esmagá-los devido ao seu tamanho e força. Essa habilidade é muito importante na natureza, onde os mosquitos podem transmitir doenças e causar desconforto. Além disso, os elefantes costumam usar lama e água para cobrir sua pele, criando uma barreira extra contra os parasitas. Essa estratégia natural os ajuda a se manter saudáveis e confortáveis, permitindo que prosperem em diferentes habitats, desde savanas até florestas. Não é incrível como um ser tão gigante desenvolveu maneiras tão eficazes de lidar com pequenos incômodos? Você sabia que o tiranossauro rugia de uma maneira especial? O famoso rugido do tiranossauro no filme original, Jurassic Park, é na verdade chamado de som Baute-Schüttel. Esse som único foi criado combinando diferentes sons de animais, incluindo elefantes, jacarés e até o trompete de um filhote de elefante. Os designers de som escolheram esses elementos para criar um rugido assustador e poderoso, que transmite a ferocidade desse colossal dinossauro. Curiosamente, essa técnica destaca a criatividade na produção cinematográfica, onde sons reais podem se transformar em algo verdadeiramente extraterrestre. O objetivo era evocar medo e admiração, fazendo com que os espectadores acreditassem que estavam vendo um dinossauro vivo e respirando. Ao misturar esses sons, os criadores do filme proporcionaram experiências inesquecíveis que ainda emocionam o público. Você já parou para pensar quanto trabalho é necessário para um único rugido? Fatos surpreendentes sobre as corujas antigas. Pesquisas mostram que as corujas estão entre as aves mais antigas do planeta, com ancestrais que surgiram há mais de 60 milhões de anos. Não é incrível? Essas criaturas fascinantes compartilham características com aves pré-históricas como galinhas, fazões e perus. Imagine um mundo há muito tempo, quando o céu estava cheio de aves semelhantes às corujas modernas, que deslizavam silenciosamente pelas florestas densas e caçavam na penumbra do crepúsculo. Essa longevidade destaca suas adaptações notáveis, que permitiram que sobrevivessem a mudanças drásticas no clima e no habitat. As corujas desenvolveram características únicas, como o voo silencioso e uma excelente visão noturna, habilidades que as ajudaram a prosperar em diferentes ambientes. Quando você desfruta de uma noite tranquila, ouvindo os suaves chamados de uma coruja, lembre-se de que também está ouvindo o eco de uma espécie que tem observado a história do planeta por dezenas de milhões de anos. Que incrível, não é?
Você já se perguntou por que o Pernalonga canta tanto? Os famosos desenhos animados Looney Tunes foram criados não apenas para fazer rir, mas também como inteligentes comerciais para a música da Warner Bros. Esses personagens vibrantes que surgiram na era de ouro da animação se tornaram divertidos anúncios de canções populares da época. Enquanto você ri das travessuras do Pato Donald ou das estranhas aventuras da Alice no País das Maravilhas, você também ouve melodias marcantes que eram sucessos na sua época. Pernalonga, com sua personalidade carismática e humor afiado, se tornou uma estrela, frequentemente apresentando números musicais que mostravam os últimos sucessos de jazz e swing. Essa abordagem dinâmica ajudou a aumentar as vendas do catálogo musical da Warner, transformando os desenhos animados em ferramentas de marketing eficazes. Então, da próxima vez que você ouvir o Pernalonga cantando uma melodia marcante, lembre-se de que não é apenas entretenimento, é uma maneira divertida de apreciar a história musical desses filmes clássicos. Por que as pessoas têm linhas invisíveis na pele? Essas marcas misteriosas são chamadas de linhas de Blasco e são uma parte interessante da nossa biologia. Imagine que na pele existem padrões que não são visíveis, mas que desempenham um papel no desenvolvimento das nossas células. Acredita-se que as linhas de Blasco representam os caminhos que as células da pele seguem durante o nosso desenvolvimento inicial no útero. Embora não possamos ver essas linhas facilmente, elas estão dispostas em padrões específicos em nosso corpo, como um mapa invisível. Esses padrões às vezes podem se manifestar em certas doenças de pele, por exemplo, quando uma pessoa apresenta uma erupção ou uma mancha que coincide com essas linhas. Isso nos lembra como nossos corpos são complexos, mesmo em aspectos que não conseguimos ver. Compreender essas linhas ajuda os cientistas a aprender mais sobre doenças de pele e como diferentes fatores podem influenciar o crescimento celular. Então, da próxima vez que você olhar para a sua pele, pense nos padrões ocultos sob a superfície que contam uma outra história sobre quem você é. Por que erramos ao avaliar o peso do chumbo e das penas? Um estudo surpreendente realizado em 2007 mostrou que muitas pessoas acreditam que um peso de chumbo é mais pesado que um peso de penas, embora ambos pesem o mesmo. Esse resultado inesperado destaca como nossas percepções podem nos enganar. Nosso cérebro frequentemente se baseia em dicas visuais ou contextuais, em vez de fatos matemáticos. Quando pensamos em chumbo, imaginamos um material denso e pesado, enquanto as penas trazem à mente a leveza e a maciez. Essa contradição entre nossa intuição e a realidade pode levar a erros não apenas na avaliação de peso, mas em outras áreas da vida. Pense nisso. Da próxima vez que você ver um objeto familiar, pergunte a si mesmo: minha avaliação está correta? Compreender como nossa mente pode nos enganar ajuda a desenvolver o pensamento crítico, permitindo que tomemos decisões mais fundamentadas, baseadas em fatos e não em suposições. Por que algumas pessoas têm mamilos extras? É surpreendente, mas cerca de 5% das pessoas têm uma condição chamada politelia, onde uma pessoa pode ter um ou mais mamilos adicionais. Esses mamilos extras podem aparecer ao longo das linhas mamárias, uma linha imaginária que vai de uma axila a outra, onde as glândulas mamárias podem se desenvolver. Embora os mamilos extras geralmente se pareçam com pequenas pintas ou sardas e costumam ser inofensivos, eles podem ser resultado de características genéticas ou fatores de desenvolvimento durante a gravidez. Em muitos casos, as pessoas nem suspeitam que os têm. Esse fenômeno ocorre devido a variações no desenvolvimento do feto no útero e, curiosamente, pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres. Embora os mamilos extras geralmente não representem uma ameaça à saúde, aqueles que se interessam ou estão preocupados com eles devem consultar um médico. Não é incrível como nossos corpos podem nos surpreender de maneiras inesperadas? Você sabia que hipopótamo significa cavalo do rio? O surpreendente nome hipopótamo vem do grego antigo, onde hipo significa cavalo e potamos significa rio. Essa combinação única reflete bem o habitat do hipopótamo, já que esses enormes animais costumam descansar em rios e lagos da África. Apesar de sua aparência massiva, os hipopótamos são surpreendentemente ágeis na água e mostram ótimas habilidades de natação devido ao seu estilo de vida anfíbio. Eles podem prender a respiração debaixo d'água por vários minutos, se movendo em seus espaços aquáticos. Os hipopótamos também passam boa parte do dia se refrescando na água, pois sua pele é sensível ao sol. Curiosamente, embora seu nome sugira um gigante pacífico, os hipopótamos são conhecidos por serem territoriais
e podem ser bastante agressivos se sentirem ameaça. Essa mistura fascinante de características torna o hipopótamo um dos animais mais interessantes da natureza. A verdade é que o Quênia ama a dança do salto. Essa tradição vibrante, conhecida como dança do salto ou Ointoi, é muito mais do que uma demonstração de atletismo. É um emocionante evento cultural profundamente enraizado na herança Maasai. Durante cerimônias especiais e encontros comunitários, homens Maasai competem para ver quem consegue saltar mais alto, subindo graciosamente no ar com impressionante habilidade. Vestidos com seus impressionantes chucas ou capas, os competidores mostram suas roupas coloridas enquanto saltam para o céu, incorporando o espírito e a resiliência de seu povo. A empolgação da multidão só aumenta a intensidade da competição. Os participantes ganham admiração não apenas por suas alturas notáveis, mas também por sua capacidade de se conectar com a comunidade. A apresentação promove unidade, camaradagem e um senso de identidade compartilhada entre os Maasai. À medida que cânticos rítmicos e palmas enchem o ar, a alegria do momento captura a essência da vida Maasai, enfatizando coragem, força e a importância da tradição. Portanto, da próxima vez que você pensar em esportes, lembre-se de que a dança do salto é um belo exemplo de como cultura, comunidade e tradição se unem de uma maneira tão emocionante. Você sabia que a Lua está se afastando lentamente? A Lua não está apenas flutuando no céu. Na verdade, ela está se afastando da Terra a uma velocidade surpreendente de cerca de 3,8 centímetros por ano. Esse afastamento gradual é causado pelas forças das marés, onde a atração gravitacional entre a Terra e a Lua cria uma dança fascinante. Enquanto a Terra gira, ela puxa a água dos oceanos, criando marés. Essas marés não são apenas poças de água estáticas, elas se movem e fluem, e ao fazer isso, transferem parte da energia rotacional da Terra para a Lua. Essa troca de energia, conhecida como momento angular, faz com que a Lua se afaste lentamente, enquanto desacelera ligeiramente a rotação da Terra. Você pode pensar que 3,8 centímetros é um número pequeno, mas ao longo de milhões de anos, isso se acumula. Por exemplo, isso significa que os dias da Terra estão se tornando mais longos em cerca de 1,7 milissegundos a cada século. Imagine um futuro onde nossos dias sejam significativamente mais longos e as marés se comportem de forma diferente por causa do afastamento da Lua. É um lembrete incrível de como nossos vizinhos celestiais estão conectados e como o cosmos molda nossas vidas diárias. Vamos desvendar a verdade sobre a cera de ouvido da baleia azul. Você sabia que estudar a cera de ouvido da baleia azul pode revelar sua idade? Isso mesmo. As baleias azuis, os maiores animais da Terra, acumulam cera de ouvido em camadas ao longo dos anos. A cada ano de vida, se formam duas camadas, uma escura e uma clara. Esse padrão único cria uma cronologia fascinante dos eventos de suas vidas, assim como os anéis das árvores ajudam a determinar a idade. Cientistas podem analisar essas camadas para descobrir se a baleia passou por eventos significativos, como reprodução ou situações de estresse. Ao estudar essas camadas de cera, os pesquisadores aprendem não apenas sobre a idade da baleia, mas também sobre sua saúde e os problemas ambientais que enfrentou ao longo da vida. Não é incrível como uma simples substância cerosa pode contar uma história tão importante? O que realmente motiva a comunicação através de contas entre os Maasai? As contas na cultura Maasai não são apenas acessórios bonitos, elas formam uma linguagem única. Cada cor e padrão tem um significado especial, permitindo que as pessoas expressem seu status social, idade e estado civil sem usar palavras. Por exemplo, as contas vermelhas simbolizam força, enquanto as brancas representam paz e pureza. Quando uma mulher Maasai se enfeita com colares elaborados de contas, ela não apenas mostra suas habilidades, mas também conta sua história de vida. Essa forma vibrante de autoexpressão é uma conexão direta com sua identidade e herança. Ela tem a incrível capacidade de preservar longas histórias, onde cada conta se torna parte de uma narrativa rica. Então, da próxima vez que você ver as contas Maasai, lembre-se de que não é apenas arte. É um diálogo vibrante que conecta gerações. Pois é, Shakespeare realmente criou 1.700 palavras. Esse dramaturgo lendário não era apenas um mestre da narrativa, mas também transformou nosso idioma.
Palavras como maçã do olho, quarto e solitário vieram diretamente de seu gênio criativo. Shakespeare tinha essa habilidade de misturar palavras existentes, transformar substantivos em verbos e criar expressões completamente novas, adicionando prefixos ou sufixos. Seus tesouros literários, encontrados em peças icônicas como Hamlet e Macbeth, mostram essas invenções brilhantes. E não para por aí. Ele também nos presenteou com frases que se tornaram parte do nosso cotidiano, como quebrar o gelo e perseguir gansos selvagens. A capacidade de Shakespeare de brincar com as palavras demonstra como a criatividade de uma pessoa pode deixar uma marca indelével na sociedade. Não é incrível que as palavras que usamos todos os dias possam ter origem em um único escritor que viveu há centenas de anos? Você não vai acreditar no que aconteceu na vida de Dorothy Steele. Aos incríveis 88 anos, Dorothy Steele realizou seus sonhos ao subir ao palco, depois de muitos anos trabalhando como agente fiscal. Seu início tardio na carreira de atriz não foi um obstáculo, pelo contrário. Acendeu uma paixão que a levou a um papel importante no filme revolucionário Pantera Negra. A trajetória de Dorothy demonstra sua incrível determinação e talento, provando que idade é apenas um número quando se trata de seguir suas paixões. Com seu espírito vibrante, ela se tornou uma inspiração para muitos, mostrando que nunca é tarde para encontrar sua vocação. Infelizmente, ela faleceu aos 95 anos, mas seu legado continua vivo através de suas atuações e das barreiras que quebrou na indústria, que muitas vezes ignora o talento dos mais velhos. Sua história nos inspira a todos a seguir nossos sonhos, independentemente de quando decidimos realizá-los. Você pode se surpreender. Leite de chocolate não vem de vacas. É incrível, mas 97% dos adultos americanos acreditam erroneamente que o leite de chocolate vem de vacas marrons. Esse equívoco atinge cerca de 16,4 milhões de pessoas, que podem ficar chocadas ao descobrir a verdade. Na verdade, o leite de chocolate é feito misturando leite comum com xarope ou pó de chocolate. Essa bebida deliciosa agrada a muitos, especialmente crianças, mas a ideia de que ela vem de uma raça especial de vacas marrons é simplesmente falsa. A confusão provavelmente surge da nossa tendência de associar cores a sabores. Embora vacas marrons realmente existam e produzam leite comum, assim como as vacas pretas e brancas, vacas que produzem leite de chocolate não existem. Compreender de onde vem nossa comida é muito importante, e essa é uma ótima oportunidade para reavaliar nossas suposições. E você sabia de onde realmente vem o leite de chocolate? Acredite ou não, uvas podem explodir no micro-ondas. Isso acontece quando você corta a uva ao meio e a aquece. As uvas têm muita água, e quando você coloca a fruta cortada no micro-ondas, a água dentro esquenta rapidamente. Se a casca da uva permanecer intacta, ela retém o vapor, criando um efeito de panela de pressão. No final, a pressão aumenta tanto que a uva não consegue mais segurá-la, resultando em uma explosão impressionante de plasma superaquecido. Esse plasma não é apenas fumaça, é uma forma brilhante de gás ionizado. O resultado é um show de luzes que pode ser tanto fascinante quanto perigoso. Portanto, se você estiver curioso, é melhor observar de uma distância segura ou comer as uvas da maneira tradicional. Quem diria que uma fruta simples poderia criar um espetáculo tão deslumbrante, embora caótico, na sua cozinha? Você sabia que Liliane Bettencourt é a mulher mais rica do mundo? Ela nasceu no mundo da cosmética, sendo filha do fundador da L'Oréal, e já foi notícia várias vezes, devido à sua impressionante fortuna, avaliada em cerca de 14 bilhões de dólares. A riqueza de Bettencourt está principalmente ligada às suas ações na L'Oréal, uma marca famosa mundialmente por seus produtos de beleza. Como uma figura importante na indústria da cosmética, sua fortuna pode ser bastante imprevisível, variando com as oscilações do mercado de ações. Curiosamente, a história de Bettencourt também reflete o conceito de riqueza herdada e o papel significativo dos negócios familiares na formação de sua fortuna. Embora alguns possam focar em seu sucesso financeiro, é importante destacar sua contribuição para a caridade, apoiando diversas iniciativas nas áreas de arte e educação. Liliane Bettencourt é um exemplo clássico de como a riqueza pode se entrelaçar com legado e inovação nos negócios. Você já se perguntou como as fortunas das famílias ricas flutuam de acordo com as tendências do mercado? Você sabia que o pão fatiado surgiu antes da televisão? É surpreendente que uma das invenções mais importantes do século XX, a televisão, tenha aparecido apenas 2 anos depois do pão fatiado.
O pão fatiado foi patenteado em 1928 por Otto Frederick Rohleder, que revolucionou nossa maneira de fazer sanduíches. Essa novidade facilitou o preparo das refeições para as famílias e ajudou a desenvolver a cultura da época. Em 1930, a primeira televisão foi apresentada, conquistando milhões e mudando nossa forma de ver entretenimento. Imagine como as pessoas se reuniam em suas salas, admirando a mágica das imagens em movimento e saboreando sanduíches frescos. Essa linha do tempo mostra como inovações tecnológicas podem tornar a vida cotidiana mais simples e agradável. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um sanduíche antes do seu programa favorito, lembre-se de como a invenção dessas duas coisas queridas mudou o nosso mundo. Adivinhe o que realmente enlouquece os habitantes da selva? No coração da selva vive uma criatura incrível, a cobra de leite brasileira. Essa cobra inofensiva é conhecida por sua cor amarela, vibrante com manchas escuras, que a faz parecer uma banana tentadora. Sua aparência chamativa muitas vezes engana não apenas os humanos, mas também outros habitantes da selva, fazendo-os pensar que não é uma cobra. O amarelo brilhante serve tanto como camuflagem quanto como aviso. Muitos animais instintivamente evitam tudo que é muito colorido, pois pode ser perigoso. Essa esperta mimetização permite que a cobra de leite brasileira prospere em seu ambiente, deslizando entre folhas e cipós, evitando predadores. Curiosamente, embora essas cobras sejam inofensivas, sua semelhança com espécies mais perigosas as ajuda a se manterem seguras contra ameaças. Então, da próxima vez que você pensar em bananas, lembre-se de que na selva há uma cobra rastejante da mesma cor vibrante. Não é incrível como a natureza consegue se misturar ao ambiente? O incrível humor de Calvin Coolidge. O presidente Calvin Coolidge, conhecido por sua tranquilidade, tinha um lado inusitado que surpreendia muitos. Ele adorava fazer brincadeiras, e uma de suas travessuras era tocar o sino de emergência em sua varanda. Imagine, quando se sentia travesso, ele tocava o sino e se escondia para observar o caos, enquanto os agentes do serviço secreto corriam para ajudar. Esse comportamento brincalhão destacava seu caráter leve, mas também gerou um problema curioso. O sino tocava com tanta frequência que o serviço secreto decidiu removê-lo completamente. Não é todo dia que o senso de humor de um presidente resulta em mudanças nas medidas de segurança. As travessuras de Coolidge nos lembram que até aqueles em altos cargos podem apreciar uma boa piada, trazendo um pouco de normalidade a um mundo político muitas vezes sério. Quais outras surpresas a história pode revelar sobre nossos líderes? Você sabia que Saturno tem o dia mais curto? Apesar de ser um dos maiores planetas do nosso sistema solar, Saturno gira de forma incrível, completando uma volta em pouco mais de 10 horas. Essa rotação rápida cria efeitos surpreendentes, como sua forma achatada nos polos e o equador mais largo. Imagine um planeta tão grande, mas o dia e a noite lá acontecem muito mais rápido do que na Terra. A rápida rotação de Saturno também agita sua densa atmosfera, causando ventos fortes e fenômenos climáticos únicos. Os cientistas acreditam que essa rotação rápida é fundamental para a formação dos impressionantes anéis de Saturno, que são feitos de partículas de gelo e rochas. Para comparação, a Terra leva 24 horas para completar um dia, enquanto Saturno faz isso em cerca de 10,7 horas, destacando a natureza dinâmica do nosso sistema solar. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que esse gigante gasoso tem seu próprio ritmo. Que incrível! Você sabe o que realmente leva à fraude contra idosos? Em 2023, muitos idosos americanos foram vítimas de várias fraudes, perdendo mais de 3 bilhões de dólares. Os golpistas costumam mirar nos idosos, pois eles podem estar isolados, menos familiarizados com a tecnologia ou muito confiantes. As táticas variam de prêmios falsos de loteria a ligações enganosas, supostamente de órgãos governamentais. Essas fraudes podem ter consequências devastadoras, deixando as vítimas não apenas sem dinheiro, mas também com traumas emocionais. A conscientização é fundamental. Organizações e famílias devem trabalhar juntas para educar os idosos sobre os esquemas de fraude comuns e como reconhecê-los. Passos simples, como nunca compartilhar informações pessoais ou verificar as ligações antes de atender, podem protegê-los. Programas de apoio na comunidade, focados na prevenção, também podem fazer a diferença. Então, o que podemos fazer para ajudar nossos idosos a se manterem seguros? Prepare-se para se surpreender com o hidrofone.
Este instrumento musical único cria música com água, em vez de ar, o que o diferencia dos instrumentos tradicionais. Imagine soprar em uma flauta, mas em vez disso, você pressiona jatos de água. Ao interagir com a água, a pressão muda e surgem sons, como em um órgão que funciona com ar. Inventado pelo inovador Steve Mann, o hidrofone pode produzir uma variedade de tons e texturas, tornando-se um complemento versátil para qualquer conjunto musical. Ele não apenas oferece uma maneira interessante e envolvente de criar música, mas também combina ciência e arte. Na verdade, tocar nele é uma experiência interativa que envolve seus sentidos, enquanto você sente a água fria sob os dedos, criando sons melódicos. Você já pensou em como a água pode ser transformada em música? É verdade que as lágrimas combatem micróbios? Pode parecer surpreendente, mas as lágrimas não são apenas uma reação emocional. Elas contêm uma enzima poderosa chamada lisozima, que luta contra micróbios. Essa enzima especial é fundamental para a saúde dos nossos olhos, combatendo diferentes tipos de bactérias que podem causar infecções. Sempre que você chora, seja de alegria, tristeza ou irritação, a lisozima é liberada para ajudar a limpar os olhos de bactérias nocivas. Essa enzima incrível destrói as paredes celulares de algumas bactérias, impedindo sua multiplicação. É por isso que suas lágrimas podem oferecer uma proteção extra para os olhos. Além disso, as lágrimas ajudam a manter os olhos úmidos e a lavar poeira e sujeira, o que também contribui para a saúde ocular. Portanto, da próxima vez que você derramar uma lágrima, lembre-se de que isso não é apenas um sinal de emoção, mas também um mecanismo de defesa natural que trabalha ativamente para manter seus olhos seguros e saudáveis. E se eu te contar sobre o motoball? Este emocionante esporte radical combina a velocidade das motos com a estratégia do futebol. Imagine jogadores acelerando em motos atrás de uma bola gigante, tentando marcar um gol no time adversário. O interessante é que o goleiro fica no chão, adicionando um nível extra de dificuldade e drama a cada partida. O motoball surgiu na Europa e atrai amantes de adrenalina desde a década de 1930. As equipes competem em um campo retangular, parecido com um campo de futebol, mas com o rugido das motos e jogadores se movendo rapidamente. O jogo exige uma habilidade incrível, já que os pilotos precisam dominar tanto a condução da moto quanto o controle da bola. Os espectadores adoram a atmosfera cheia de adrenalina, tornando o motoball uma experiência única que combina velocidade e trabalho em equipe. Se você está procurando algo novo e emocionante, por que não assistir a uma partida de motoball? Quem sabe você pode se tornar um fã desse esporte eletrizante. Você já se perguntou por que as arraias são tão únicas? No fascinante mundo das arraias, existe um fenômeno interessante chamado dimorfismo sexual, onde as fêmeas costumam ser maiores que os machos. Essa diferença de tamanho não é apenas superficial, ela desempenha um papel importante na reprodução. As fêmeas geralmente atingem a maturidade sexual antes dos machos, permitindo que se reproduzam mais cedo. Curiosamente, algumas pesquisas mostram que as fêmeas podem viver significativamente mais que os machos em algumas espécies, o que lhes dá mais oportunidades de gerar descendentes. Esse ciclo de vida único influencia sua população e taxa de sobrevivência. Ao entender essas diferenças, compreendemos melhor as adaptações evolutivas que ajudam esses incríveis seres a prosperar no ambiente aquático. A natureza não é cheia de surpresas? Pesquisas recentes mostram uma conexão interessante entre olhos azuis e dependência de álcool. Os espermatozoides, conhecidos como as menores células do corpo masculino, podem parecer não ter relação com isso, mas a conexão é realmente intrigante. Pessoas com olhos azuis podem ter um risco maior de desenvolver dependência de álcool do que aquelas com olhos mais escuros. No entanto, é importante lembrar que a cor dos olhos é apenas uma pequena parte de um quadro muito mais complexo. Genética, ambiente e comportamento individual desempenham papéis fundamentais na tolerância ao álcool e na probabilidade de dependência. Portanto, embora olhos azuis possam aumentar um pouco o risco, isso não significa que quem tem olhos escuros esteja protegido da dependência. Este estudo destaca a complexidade da dependência de álcool e mostra que nossas características físicas podem, às vezes, influenciar nossa saúde de maneiras inesperadas. Não é surpreendente como nossos corpos e hábitos podem estar conectados de formas tão inesperadas? É verdade que as árvores podem crescer juntas? Em Piemonte, Itália, a árvore dupla de Casorzo é uma incrível maravilha botânica que surpreende pela sua existência.
Imagine uma cerejeira crescendo alta, acima de uma amoreira, criando uma paisagem deslumbrante. Esse fenômeno incomum, onde duas espécies diferentes de árvores coexistem, levanta muitas perguntas. Como surgiu essa combinação extraordinária? Embora os cientistas ainda não tenham conseguido explicar completamente esse milagre, ele demonstra perfeitamente a capacidade da natureza de criar harmonia entre diferentes espécies. A árvore dupla de Casorzo continua a atrair visitantes e amantes das árvores, que admiram esse exemplo único de coexistência. Essa combinação de árvores não só destaca a diversidade da vida, mas também nos lembra dos mistérios da natureza. Sempre que alguém observa as flores de cerejeira escondidas entre as folhas da amoreira, torna-se testemunha de uma magnífica manifestação de resistência e adaptabilidade. Com que frequência podemos ver duas árvores prosperando juntas? A natureza realmente tem um talento surpreendente para combinar o inesperado. Você já se perguntou por que o Tamisa está prosperando agora? Na década de 1950, o rio Tamisa enfrentou uma grave crise, sendo considerado biologicamente morto devido à poluição e negligência. Agora, essa icônica rio passou por uma transformação incrível. Graças a esforços de limpeza, incluindo regras mais rigorosas para o descarte de resíduos e tecnologias inovadoras de controle de poluição, o Tamisa é agora um dos rios mais limpos que atravessam uma grande cidade. O retorno de uma fauna diversificada, como lontras e mais de 400 espécies de peixes, é um sinal de sua recuperação. Organizações locais e voluntários desempenharam um papel fundamental na restauração dos habitats e na manutenção do rio como um ecossistema vibrante. Esse notável retorno não só melhora a beleza natural de Londres, mas também contribui para a saúde geral do meio ambiente. Portanto, da próxima vez que você ver o Tamisa, lembre-se da incrível jornada que ele percorreu para recuperar seu lugar como uma artéria aquática próspera. Por que o Taj Mahal causa tanta admiração? A história do Taj Mahal, um dos edifícios mais famosos do mundo, é repleta de amor, intrigas políticas e mitos fascinantes. Este magnífico mausoléu de mármore foi construído pelo imperador Mughal Shah Jahan, em homenagem à sua amada esposa, Mumtaz Mahal, e é frequentemente visto como um símbolo do amor eterno. No entanto, a história não termina aqui. Junto com a narrativa romântica, rumores sobre um mítico mausoléu negro adicionam um toque de mistério. Alguns historiadores acreditam que essa construção nunca existiu, enquanto outros apontam para um lugar chamado Matapiburg, sugerindo que ali poderiam ter estado ruínas. Essa dualidade entre beleza e mistério continua a cativar as pessoas. Quando os visitantes admiram a impressionante arquitetura do Taj Mahal, não conseguem deixar de se perguntar sobre as lendas que o cercam. Quais segredos e histórias estão escondidos em suas paredes? Você sabia que os cavalos podem dormir em pé? Os cavalos têm uma maneira surpreendente de descansar que pode te surpreender. Embora possam cochilar tanto em pé quanto deitados, esses magníficos animais geralmente preferem dormir em pé. Esse hábito incomum está ligado aos seus instintos de sobrevivência. Como animais de presa, eles precisam estar prontos para fugir a qualquer momento se houver perigo. Sua anatomia única desempenha um papel crucial nessa habilidade, permitindo que eles travem as articulações das patas para manter o equilíbrio enquanto cochilam. Na verdade, quando os cavalos estão em pé e descansando, eles podem entrar em um sono leve, permanecendo atentos a qualquer som ou movimento estranho. No entanto, para um sono mais profundo, eles às vezes se deitam, embora prefiram fazer isso em um ambiente seguro, onde se sentem protegidos. Observar um cavalo cochilando em pé é um lembrete de como a natureza dota os animais de adaptações incríveis para sobreviver na selva. Não é incrível como a evolução molda até mesmo os comportamentos mais simples? Você sabia que os pica-paus podem bater 12.000 vezes por dia? É verdade. Essas aves incríveis têm um crânio especial que permite que batam nas árvores sem sentir dor de cabeça. Ao contrário dos humanos, os pica-paus possuem uma camada esponjosa no crânio que absorve as vibrações de cada batida, protegendo seu cérebro. Essa adaptação os ajuda a perfurar a madeira em busca de insetos e a fazer buracos para seus ninhos, evitando lesões. Suas línguas longas e pegajosas ajudam a alcançar a comida escondida sob a casca, tornando-os excelentes coletores. Além disso, a anatomia dos pica-paus inclui músculos fortes no pescoço, que os ajudam a dar golpes poderosos sem se machucar. Então, da próxima vez que você ouvir um pica-pau batendo, pense em sua incrível capacidade de suportar milhares de impactos todos os dias sem dor. Não é incrível?
Descubra um fato interessante sobre os bandoleiros. O bandoleiro não é apenas um cinto, é um acessório estiloso e prático que os soldados usam para carregar munições. Esse elemento único combina moda e funcionalidade militar, tornando-se essencial para a prontidão em combate. Tradicionalmente, os bandoleiros eram decorados com cartuchos, permitindo que os soldados acessassem rapidamente as munições e conferindo um estilo robusto. Ao longo da história, eles foram retratados em muitos filmes e obras de arte, destacando sua importância na guerra e na identidade do soldado. Desde os campos de batalha do passado até as representações modernas em filmes e videogames, os bandoleiros simbolizam a disposição do soldado para agir. Eles contam histórias de bravura e conflitos, e até hoje você pode vê-los em várias tendências de moda, unindo história e estilo contemporâneo. Você está curioso sobre como um acessório tão simples pode carregar tanto significado? Por que digitar ajuda suas unhas a crescer? A verdade é que pressionar as teclas pode realmente acelerar o crescimento das unhas. Quando você digita, seus dedos se movem constantemente, aumentando o fluxo sanguíneo para as unhas. Essa circulação melhorada traz mais nutrientes e oxigênio para essa área, promovendo um crescimento mais saudável e rápido das unhas. É surpreendente como nossos hábitos diários, como trabalhar no computador, podem impactar nosso corpo. Isso significa que toda vez que você se senta para escrever um e-mail ou um relatório, você não está apenas trabalhando, mas também dando um pequeno impulso para suas unhas. Então, da próxima vez que você estiver digitando um texto longo ou um relatório, lembre-se de que você também está cuidando da saúde das suas unhas. Não é incrível como nossas ações podem influenciar nossas características físicas? Você sabia que as pessoas passam 3 anos no banheiro? Pesquisas mostram que, em média, uma pessoa gasta um tempo surpreendente, cerca de 3 anos, sentada no banheiro ao longo da vida. Cada visita geralmente dura de 5 a 10 minutos, e muitas pessoas vão lá 2 ou 3 vezes por dia. Se somarmos tudo isso, resulta em uma quantidade impressionante de horas passadas no banheiro. Não é de se admirar que esse lugar se tornou um refúgio para descanso e relaxamento. Muitas pessoas, enquanto estão lá, gostam de ler, jogar no celular ou navegar nas redes sociais, transformando esses momentos no banheiro em breves, mas necessários, intervalos da correria do dia a dia. Esse fenômeno não apenas destaca nossos hábitos únicos no banheiro, mas também levanta questões sobre como escolhemos passar nosso tempo livre. Você já se perguntou por que os gorilas dormem tanto? Os gorilas são criaturas incríveis, conhecidas por sua força impressionante e seu caráter gentil. Curiosamente, eles também estão entre os animais mais sonolentos, frequentemente descansando mais da metade do dia. Esse longo período de sono é necessário para se recuperarem após movimentos ativos. Vivendo em florestas densas, os gorilas fazem ninhos aconchegantes de folhas e galhos, tornando seus locais de descanso seguros e confortáveis. Esses ninhos não apenas oferecem um lugar tranquilo para descansar, mas também ajudam a protegê-los de ameaças potenciais enquanto dormem. Considerando que os gorilas gastam muita energia em busca de comida e escaladas, seu sono prolongado os ajuda a recuperar forças, assim como nós. Então, da próxima vez que você pensar em um gorila, lembre-se de que seu estilo de vida tranquilo desempenha um papel importante na manutenção de sua saúde e atividade. É verdade que um violino foi vendido por milhões? Em 2011, o lendário violino Stradivarius, conhecido como Lady Blunt, ganhou as manchetes quando foi vendido em um leilão em Londres por incríveis 15,9 milhões de dólares. Essa venda não apenas estabeleceu um recorde mundial pelo maior preço já pago por um violino, mas também mostrou a habilidade excepcional de Antonio Stradivari, um luthier do século XVIII, famoso por criar alguns dos melhores instrumentos de corda da história. O leilão realizado pela casa de leilões Trezio ganhou um significado especial quando todos os fundos foram doados para ajudar as vítimas do devastador terremoto e tsunami que atingiram o Japão no início do mesmo ano. Graças a esse gesto notável, a venda do violino Lady Blunt se tornou não apenas uma conquista financeira, mas também um símbolo de esperança para aqueles que precisam. Este violino, nomeado em homenagem à sua antiga proprietária, Lady Anna Blunt, emite não apenas uma música linda, mas também uma poderosa história de compaixão e generosidade. Será que essa combinação única de arte e filantropia pode inspirar outros a usar seus talentos para o bem?
Difícil de acreditar, mas os parques aquáticos já foram inseguros. Nos seus primeiros dias, esses lugares emocionantes eram conhecidos por suas atrações mal projetadas, o que resultava em muitos acidentes. Os visitantes deslizavam por toboáguas que não tinham as devidas medidas de segurança, frequentemente caindo em poças ou até pior. Imagine o caos e a confusão quando as famílias tentavam lidar com essas águas arriscadas. Felizmente, com o aumento da popularidade dos parques aquáticos, também cresceu a necessidade de regras de segurança. As autoridades começaram a estabelecer normas para garantir um ambiente mais seguro para todos. Essa mudança significou descidas mais suaves e proteção para os visitantes contra quedas inesperadas. No entanto, a introdução dessas regras muitas vezes significou abrir mão de algumas das diversões radicais que tornavam os parques aquáticos tão emocionantes. Hoje, embora possamos aproveitar a adrenalina dos toboáguas com mais confiança, não podemos deixar de nos perguntar como aqueles parques originais se comparariam aos padrões de segurança modernos. Se eu disser que o latão pode combater micróbios? Graças às suas propriedades naturais incríveis, as maçanetas de latão não são apenas elementos estilosos em nossas casas. Elas também ajudam a manter a limpeza em nossos ambientes. Isso é possível por causa do efeito oligodinâmico, que permite que metais como o latão destruam bactérias e micróbios nocivos que entram em contato com sua superfície. Quando esses pequenos invasores pousam na maçaneta de latão, eles não têm chance. Após cerca de 8 horas, o latão começa a agir, tornando muitos tipos de bactérias inativos. Essa capacidade de autolimpeza faz do latão uma excelente escolha para locais com contato frequente, como portas e torneiras. Então, da próxima vez que você pegar uma maçaneta de latão, pode ter certeza de que ela não é apenas bonita, mas também ajuda a protegê-lo de micróbios. Não é incrível como os materiais podem contribuir para a nossa saúde de maneira tão prática? Essa ilha é realmente desabitada? A desabitabilidade e a dificuldade de acesso criam um charme misterioso que atrai aventureiros e sonhadores. Imagine uma paisagem linda, intocada pela mão humana, onde a natureza reina e os únicos visitantes são curiosos exploradores. Seus penhascos e florestas densas mantêm os turistas à distância, preservando os segredos de suas vistas deslumbrantes e ecossistemas únicos. Sem cidades barulhentas e estradas que levam à civilização, essa maravilha natural oferece uma rara visão de um mundo onde a vida selvagem prospera sem interrupções. Cientistas e amantes da natureza frequentemente sonham com o que está além de suas fronteiras, alimentando a imaginação sobre espécies não descobertas ou plantas antigas. Talvez essa ilha misteriosa guarde histórias não contadas, esperando por um ousado pronto para explorar suas profundezas. A sua isolação aumenta seu apelo, gerando especulações sobre quais outras maravilhas podem estar além do alcance. Difícil de acreditar, mas os flamingos não são mais tão vibrantes. Surpreendentemente, há mais flamingos de plástico nos jardins do que os reais na natureza. Esse fato curioso destaca uma tendência impressionante. As decorações de jardim se tornaram muito populares. Os flamingos de plástico, com sua cor rosa brilhante e aparência divertida, se tornaram ícones da decoração kitsch desde que surgiram na década de 1950. Enquanto os flamingos reais, conhecidos por suas penas rosa vibrantes, vivem em climas quentes como o Caribe e a África. Seus equivalentes de plástico alegram os proprietários de casas ao redor do mundo. Esse fato nos faz refletir sobre nossa relação com a natureza. E como muitas vezes preferimos imagens divertidas a animais reais, estamos mais encantados com a ideia de flamingos do que com as aves de verdade. Essa tendência lúdica nos lembra que, embora amemos a natureza, também sabemos criar nossas próprias versões. Você sabia que carrapatos podem causar alergia à carne? Esse fato surpreendente está ligado às picadas de alguns tipos de carrapatos, especialmente o carrapato Lone Star. Após a picada, algumas pessoas desenvolvem alergia à carne vermelha, como carne bovina, suína e de cordeiro. Essa estranha reação imunológica acontece porque uma molécula de açúcar presente nessas carnes é muito parecida com um carboidrato encontrado na saliva do carrapato. Quando o corpo encontra esse carboidrato, pode confundi-lo com uma ameaça e desencadear uma reação alérgica. Os sintomas podem variar de urticária leve a anafilaxia grave, tornando isso um problema sério para os afetados. O mais preocupante é que essa alergia pode durar anos e, em alguns casos, pode nunca desaparecer. Imagine ter que evitar seu churrasco favorito apenas por causa de uma picada de carrapato.
Estar ciente desse risco ajudará as pessoas a tomarem precauções enquanto desfrutam da natureza. Parkersburg, Virgínia Ocidental, é conhecida como a capital dos bolinhas de vidro do Ziane. No passado, sua próspera indústria de vidro produzia a maioria das bolinhas que alegravam crianças em todo o país. Esses coloridos globos de vidro eram não apenas brinquedos divertidos, mas rapidamente se tornaram itens de coleção muito queridos. As fábricas em Parkersburg tiveram um papel importante na economia local, gerando empregos e estimulando a criatividade. Hoje, a cidade continua a celebrar sua rica história, com museus fascinantes dedicados à arte de fazer bolinhas. Festivais com demonstrações de sopro de vidro e jogos com bolinhas recebem os visitantes, mostrando o espírito brincalhão que esses brinquedos trouxeram para gerações. Imagine como essas lindas bolinhas são feitas e descubra mais sobre um pedaço da história que ainda brilha intensamente em Parkersburg.